Salve, rapaziada. Bom, tava nas minhas andanças aí pelo YouTube. Do nada, cara, um canal que eu sempre assisto, mas não sei por que o YouTube não consegue me recomendar. Então, geralmente é quando eu tenho que ir lá e procurar o nome do canal e ver ver o que tá acontecendo, que é o Futebol Meta, né? Não sei se vocês conhecem. É um dos maiores canais de táticas de futebol no planeta. Só em inglês, mas esse vídeo tá legendado, inclusive. Vai facilitar para quem não consegue compreender a língua, né? Não me recomendo. Então, quando tá na temporada, geralmente, pô, eu vejo um jogo taticamente interessante, eu já procuro para ver se ele falou alguma coisa. Como não tá tendo jogo, não me recomenda aí. Já faz 8 dias que tem o vídeo. É um dos motivos de eu ter demorado para ter visto, inclusive. Mas acabou me recomendando agora. Eu vi 2 minutinhos e falei, rapaz, acho que vai dar um react da hora. Então, bora lá assistir esse vídeo. Rapaziada, como sempre, antes, deixa like, se inscreve, ativa sino, manda pra alguém, comenta alguma coisa. Comenta, sei lá, o que você quiser. Comenta o nome do seu time, comenta o que você quiser aí. Comenta seu nome. Comentar já ajuda, já joga na página principal, vai recomendar o vídeo para mais pessoas. O que é esse vídeo antes? É falando do relacionismo. Eu nem sabia que tinha esse nome, acho que é uma coisa mais gringa, né? Que é o jogo não posicional, que a gente, pelo menos eu chamava sempre de jogo não posicional. Que é o que faz Fernando Diniz, por exemplo. E o jogo posicional, a gente sabe, o mestre de jogo posicional, que todo mundo pensa jogo posicional, vai lembrar do Guardiola, né? Falando que a próxima nova revolução do futebol é o relacionismo. E colocando o Fernando Diniz e o Renato Gaúcho. Inclusive é um cara gringo. Significa que o nosso futebol está sendo bem visto. É algo que eu sempre penso. Pô, o futebol brasileiro tá numa parte tática legal, mas ninguém tá falando fora do Brasil, né? Mas felizmente já achei um cara aí que tá falando sobre isso. O volume tá certo, vou dar só uma aumentada aqui no OBS e bora lá. Imagine football tactics as a spectrum. On one end is chaos, and on the other end is order. Through the years, the balance is Aqui já começa. Beleza. Caos e ordem, mas. Daqui a pouco eu explico por que eu não. É que caos e ordem ele tá usando pra falar de posição e não posição, mas. constantly shifted from one approach to the other. From the all-out attack of the 1-2-7 formation, to the birth of organized systems such as the WM. From Dutch total football to Saki's defensive principles. The equilibrium in football is always shifting as teams look to find the upper hand, with each new approach shifting the needle further and further out into unexplored territories. Over the past 15 years... Aqui já mostra um negócio, vai falar depois também, mas já reiterando, que tem gente que não entende o que é jogo posicional e não posicional. Você vai falar, pô, o Diniz e o Guardiola, os dois não são ofensivos. Geralmente as pessoas pensam em ofensivo e defensivo. Quem não tem muito compreendimento tático, compreensão tática, mas é diferente. O Mourinho é um cara posicional, o Guardiola é um cara posicional. E um não tem nada a ver com o outro. São posição, jogo posicional e jogo ofensivo e defensivo não tem nada a ver. Ser retranqueiro e ser ofensivo. Vai falar disso depois, mas como ele não reitera, eu dei essa reiterada. The system has shifted once more, and the dominance of positional play has pushed the whole tactical landscape further and further towards order, transforming the broad world of football into a game of chess. Creativity gave way to structure, and the ideas of the manager were seen as more important than the quality of the players. But what if I told you there was a new philosophy that doesn't care about chess, structure, or ideas, and is more concerned about the individual relationships between the players, creating emerging structures completely different from each other every time they attack, giving power back to the player and pushing the balance back towards chaos. And that philosophy is relationism. Já esse nome já não sei se é o nome mais legal para essa filosofia, né? Mas se na gringa estão chamando disso, né? Aqui a gente não tem muito nome, não. A gente chama de dinizismo, mas ele vai explicar do Renato também, né? O Renato agora tá fazendo algo diferente no Grêmio do que ele fazia antes. Over the years of watching football, we've become so used to seeing certain things that it's ingrained into our mind, and we can quickly recognize patterns on how football should be played. But then you see a clip like this. The ball gets played back to the centre-back,
and your natural reaction is that the ball should be played away from this extremely congested area and into this space here, because the opposition has no cover, and you can gain more ground. But relationism doesn't care what you think, and the centre-back plays the ball right back into this congested zone. But why? É algo diferente, muito diferente do que o Guardiola faz, né? Você já tem uma oportunidade de inversão, se a gente lembrar dos Barças antigos, até do City de hoje em dia, dos Bayern do Guardiola. Você tem essa oportunidade de inversão e já inverte na hora e já sai livre. Aí espera a aproximação para sair tocando a bola. Let's take a look. Welcome back to Football Meta. So I had to do a ton of research for this topic, so check the resources down below if you want to know more information on relationism. All stats in this video are brought to you by Soccerman, so check out their brand new X-Value platform for advanced metrics for teams and players from over 17 different leagues across the globe. The link is in the description down below. Let's start with a brief description. Relationism can also be referred to as functional play, and is an emerging philosophy that changes the way a team is structured on the pitch. In its essence, it embraces the chaos of a match. Já não... Acho que em português não casa muito bem, né? Jogo funcional. Mas presta atenção, não foca tanto no termo, que os termos que a gente usa em português são diferentes dos em inglês. But to understand why it's so unique, it's important to understand what the current most used setup is. The vast majority of teams, especially in Europe, now use positional play as their foundation, made popular by Guardiola, but used by managers such as Xavi, Arteta, Sarri and Tuchel to name a few. The main idea of positional play is that it prescribes players with designated zones, and each individual movement serves the structure of the whole team. Let's take Guardiola's well-known pitch zones as an example. Aqui acho que quem gosta de tática, pelo menos um pouquinho, sabe, né? O Guardiola, o jeito que ele divide o campo, né? Você já viu que o cara é um gênio só nisso aí. Is slightly outdated, it does help explain the core principles of the positional school of thought. One rule he sets his players is that there can be no more than 3 players in each horizontal zone, and no more than 2 players in each vertical zone, ensuring the team has cover all over the pitch. With Guardiola, and why his teams are considered to be extremely fluid, is because he is not concerned about which player occupies which position. Isso é o mais sensacional. Como é que o Guardiola é um cara, ele é um maestro, cara, de todo mundo todo mundo tem sua posição, mas eles inverterem a posição e todo mundo conseguir fazer a mesma função, você vê que cara, eu não vou nem falar do que o Guardiola é um gênio da bola, né, cara? Não preciso nem ficar prolongando disso. And the players are free to rotate within this structure. For example, in the opposition's half, a positional play team often resembles a 3-2-5. Mais ou menos esse o esquema que a gente vê do City hoje, né? Atacando, quando tá lá em cima todo mundo em profundidade, fica mais ou menos nesse 3-2-5. In these designated areas. It doesn't matter which player is in the half space. What matters is that there is a player in the half space. Why this is so effective is because it allows players to know without thinking that a teammate will be in a specific position at a specific time, meaning they spend less mental energy on making a decision, and can focus more on the accuracy and precision of their play, making their whole thought process a lot more automatic. Mas é um negócio que no Brasil a gente sabe como é que é, né? Fazer um processo de automatizar, você quebra um pouco da criatividade. Acho que provavelmente, não sei se ele vai falar disso, né? A gente não tem mais esse meio armador no Brasil, muito por conta da parte tática. Não tem como mais ter o que o Diniz tem, né? O Ganso, que é um cara que vai dar o passe achado, que é um passe diferente, que você não vai riscar tanto, que não é tão automatizado, diferente do Guardiola, né? Que desde 2008, 2009, todo mundo sabe que o Guardiola molda todos os técnicos. Teve um pouco do Klopp, mas 90% é do Guardiola. This is why modern football tactics are often compared to chess, as managers know which spaces will be left vacant, and it's up to the players to be able to exploit them. Over time, this has led to the scripting of specific plays. Teams like De Zerbi's Brighton execute extremely accurate passing maneuvers, because the players know that a specific sequence of passes will free up a player in a more dangerous position. But while this scripting can be beneficial, it does also come into some heavy criticism. Não precisa ficar arriscando porque você vai botar um cara livre de outra forma. Removed a certain element of creativity from the players, as they essentially function on rails to serve the whole organization of the team. And this is where relationism comes into the picture. The tactics are much less concerned about where you are and what space you're going to attack,
but is more interested in what you're doing, how you're moving, and how you're connecting with your teammates. Put simply, the positioning of the players is a lot more free and dynamic, with little concern for an overarching team structure. It's a philosophy that's rooted in South America, made popular by managers such as Fernando Diniz at Fluminense, or Renato Gaúcho at Grêmio. But there are also some signs of... Não, peraí. O cara fala do Renato no Grêmio, põe a camisa do Flamengo. Releva também, vai. Pô, o cara já tá falando de futebol brasileiro, já é um diferencial. of it making its way into Europe, specifically with Luciano Spalletti at Napoli, Carlo Ancelotti at Real Madrid, or Roger Schmidt with Benfica. Similarly, with our chaos and order spectrum through the years, all modern managers fall somewhere along this line. Guardiola is certainly shifted to the left, but his style is definitely a lot more fluid compared to managers such as Maurizio Sarri, heavily reliant on scripted movements both in and out of possession. Similarly to Guardiola would be managers like Arteta or Xavi, while O Arteta tá no mesmo nível do Xavi, muda pouquíssimo. Ele é muito discípulo, o Xavi é bem... Apesar de ser discípulo do Guardiola também, ele tem mais diferenciais do que o Arteta, né? closer to the centre you can find managers such as Jurgen Klopp, with elements of O Klopp estaria mais, eu acho que mais pro meio. Não, ele faz um jogo posicional, mas também tem muita liberdade, principalmente na pressão, sem a bola, ele tem a liberdade é total, né? positional play, but with an aggressive gegenpress that leads to a lot of chaotic attacks. E também quando rouba a bola, né? Pressionou, roubou a bola, vira o caos mesmo. Todo mundo sabe. O caos organizado que eu sempre falo que a parte tática que eu mais gosto é esse caos organizado, né? Da pressão, que é o que vem mudando bastante no futebol ultimamente. O Guardiola e o Klopp são mestres nisso, né? More balanced approaches can also be seen with Ten Hag or Pioli, with strict defensive positioning, but allowing their teams to be more fluid in attack, especially with their rapid counterattacks that are heavily reliant on the relations between the attackers. As we move closer to the right, structure still plays an important part, but individual players change a team's approach. Ancelotti allows his teams more positional freedom and creativity thanks to players such as Vinicius Jr. or Modric, with Aqui mais ou menos. Defensivamente o Ancelotti não tem tanta liberdade de posicionamento, não. Eu acho, né? relationist qualities. While Spalletti was also influenced by relationist principles that were able to get the most out of players like Kvaratskhelia. Finally, it's South American managers leading the shift. Scaloni's World Cup winning tactics were heavily reliant on allowing Messi to play where he wanted, and to link up play with his teammates. While the most emblematic examples of this style... Isso é legal, né? O Scaloni é diferente do Diniz, é diferente do Renato, porque o Scaloni, o jogo não posicional dele é moldado em volta do Messi, né? Por isso chega a dar diferença, pouca gente vai perceber a relação do Scaloni com o Diniz, por exemplo, do estilo de jogo, né? A Grêmio's Renato Gaúcho or Fluminense's Fernando Diniz. What's interesting is that two teams on opposite ends of the spectrum actually have relatively similar... Caralho, mas porra... O cara não... Ele botou as cores tudo certinho aqui dos times, velho. Ele meteu um preto e branco no Grêmio. Vamos relevar, né? statistics. Take Fluminense and Barcelona. Both average over 60% possession per match. Both are in the top 3 for passes per match in their league. And both rank high for pressing intensity metrics. Isso aqui vai confundir muita gente. Por isso que muita gente não entende. Porque quando você tá falando de Guardiola e discípulos do guardiolismo e de dinizismo, e Diniz é totalmente outra coisa. Só tem a única coisa que é parecida que o negócio é ofensivo. E a parte de relação jogador com técnico que esses caras têm, que é pouco parecida com a do Diniz, né? Metrics. While their approach is completely different, both extremes look to dominate the game in a similar fashion. But while we can sit here and talk about lines and spaces all day when it comes to positionists, the same can't be said about relationists. But that doesn't mean there aren't patterns we can look out for. So, what does a relationist style of play actually look like? Well, it's something like this. In its purest form, it's basically street football. Players go wandering. Clusters of teammates emerge on one side of the pitch, while other areas are left completely vacant. Skills and dribbles are encouraged, and an attack can arise at any moment. However, it's worth noting that while there may be a lot of positional freedom, there are still roles players will have to abide to. They may not be confined to specific zones.
but you still have defenders, a striker ready to attack in behind, and midfielders that bring the whole team together. But let's go deeper into the main... Também não chega a ser carrossel holandês, né? Os caras têm mais ou menos uma função específica. O cara é atacante, o cara é meia. Não chega o zagueiro ir pro meio, não chega a essa loucura aí. O que mais acontece, às vezes, a pessoa não entender a função. Como, por exemplo, na época que o Diniz treinava o São Paulo, o Luciano. Ele era atacante, segundo atacante, mas ninguém... Você falava que era segundo atacante, tinha gente que não entendia, porque tá preso no negócio da posição. Ele era segundo atacante, mas ele começava a jogar lá de trás, era a função dele. Não é porque ele é segundo atacante que ele não pode fazer a saída de bola. Principles and patterns that occur in this philosophy. We'll use Fluminense as an example for this explanation. As stated, their main objective is to control the tempo of the game, which is done with short and quick passes. In fact, by looking at the average length of passes across Europe, South America and the MLS, Fluminense rank first by far. Isso aqui eu nem sabia, tá? Isso aqui é deve estar escrito na legenda, que eu não tô prestando atenção na legenda. É a distância dos passes, né? Quanto mais curto, quanto menor o número, mais curto. O Fluminense, a gente sabe disso. Não sabia que era tanto. From goal kicks is arguably the only time the team resembles their starting shape of a 4-2-3-1. But once the first pass is made, the structure goes away very quickly. Beating the press is often done with overloads, the attacking set of players joining in and always look to outnumber the press. With third man passes... É o grande risco que se corre, né? Que vem a pressão, em vez de você inverter o jogo ou recuar, você tenta sair da pressão no toque de bola, você não pode errar. É o grande problema que se vê às vezes nos times do Diniz. Você não pode errar, né? Senão você vai perder a bola e vai gerar um contra-ataque de 1-2 passes pro cara estar dentro do gol. Being key for their ball progression. And this constant overload allows them to slowly move up the pitch. While they rank high for possession, their field tilt is low compared to other teams, showing how they are not too concerned with moving up the pitch as quickly as possible. The vast majority of their progression is reliant on players making a pass and moving to another position. Some of the principles include the give and go or the 1-2. You often see midfielders passing the ball forward before running forward with ferocious intensity to receive the ball back in a more advantaged position. These aren't necessarily first-time passes, and it's all about timing and waiting for the perfect moment to make a pass. Another pattern is the diagonal. Players will unexpectedly form diagonal lines that traditional positionist teams would struggle to create. These lines give the team options, as a pass forward... Essas linhas diagonais aí não ficam paradas, né? O cara faz essa linha diagonal, aí um sai, pode fazer um corta-luz, ou corta pro outro lado, ou que tá no meio, ou que tá na frente. It could be met with a dummy, giving the receiving player more options to lay the ball off. Or the first player can simply look for a quick 1-2 and catch the opposition off guard. These diagonals, or ladders, can appear at any moment, and when they do, they provide the team with an opportunity to progress the ball. With this idea of dummies introduces the heavy reliance on dribbling from relationist teams. This season, Fluminense... É um dos negócios, quem tem aquela falsa nostalgia de quando o futebol era melhor, aquela seleção brasileira não é boa porque não tem mais a criatividade do drible, a criatividade do passe. Um cara que pode mudar isso é o Diniz. A liberdade é total, liberdade criativa para driblar, liberdade criativa para arriscar um passe lá na frente. Não pode arriscar muito atrás, mas lá na frente pode. Quem quer aquele futebol de volta de Ronaldinho driblando, não é falta, não, além de não se tem mais esse talento do drible, é muito a parte tática também. They have completed the most successful dribbles than any other team in the league. However, for all these combinations to emerge, the overarching pattern that appears is the idea of tilting, or essentially the team shifting to one side of the pitch to facilitate all of their subsequent plays. The vast majority of... E isso é muito usado, de se concentrar de um lado, só que pro esquema do Diniz é diferente, né? A gente vê, ele se concentra todo mundo pra direita ou todo mundo pra esquerda e fica ali. Ele não inverte a bola, velho. É muito raro você ver o time do Diniz. Mas se é um contra-ataque, alguma coisa, mas geralmente com a posse dominada, que é o estilo que ele joga, que são raras as situações de contra-ataque, até pelas características dos jogadores, né? Fica assim. Ele junta todo mundo ali, em vez de inverter, fica tentando criar naquele lado. Eu não gosto tanto, mas é o estilo do jogo e muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona.
of their progression happens thanks to specific patterns that emerge only thanks to this congested area. And if the team was spread out, like in the case... Mais uma vez, vai criar essa diagonal, vai criar um contra um. Para criar, como tá escrito aí, para criar de passes toca me voe, né, o give and go ali. Para criar essas situações, o esquema do Diniz é bom, mas muita gente que critica o Diniz e gostava da magia do futebol do começo dos anos 2000, entende que o mais parecido que tinham com aquilo é esse estilo de ataque do dinizismo. Case of positional play, diagonals and 1-2s are much harder to execute. With the team tilted to one side, the objective is to use this overload to their advantage. Firstly, the fullback often performs a defensive diagonal and moves inside. If the ball... Acho que isso aí, por Marcelo ser um cara muito bom, muito de fora, um cara que tava no Real Madrid um tempo atrás, muita gente presta atenção no jogo do Marcelo, acho que isso... Até o cara que não entende de tática, mas ele tá começando a querer entender, de olhar fora a bola, não ficar olhando pra bola, olhar para o que tá acontecendo ao redor. Um dos do cara que tá assistindo o jogo do Fluminense, um dos caras que ele vai prestar atenção é o Marcelo. Então acho que isso, não a maioria, mas quem ainda quer aprender um pouco de tática, o cara não sabe nada e quer aprender, ele vai olhar um pouco pro posicionamento do Marcelo, em vez de olhar... Ele vai perceber mais isso do que a questão das diagonais, de jogar de um lado só. Circulates back to the centre-back, our instincts tell us to move the ball away. But Fluminense will force play back into this area, circulating possession and waiting for a pattern to appear. We can get a better understanding of tilting by looking at the average position of Fluminense's players throughout the match. We can see this vertical cluster of players in the centre. But this is because their positioning shifts constantly and regularly from flank to flank, resulting in this rather unique looking pass network. By comparing it to a team like Lazio, we can see how much more spread out the players are with more fixed positioning. Tilting embodies the asymmetry that is so fundamental for a relationist approach, throwing the opposition's defense off balance and creating confusion in their defensive structure. The combinations and style of play that emerge from this philosophy are certainly very entertaining. But will it really become the next big thing? Exatamente. Para entretenimento é bom, mas no Brasil, ao mesmo tempo que os caras querem que volta a magia, volta o Ronaldo, volta o Ronaldinho, volta os caras com essas características, os caras querem ganhar o jogo. Tem que dar tempo de maturar, não tem como você querer que faça tudo isso e ganhe tudo. É difícil. Maybe. Probably not. In my opinion, the reason why it's gaining so much popularity in South America is because all kids in the country grow up playing football in this way. On the streets, on small pitches, and using their dribbling technique to outmaneuver the opposition. And so relationism feels like a natural progression of something they're all used to. On the other hand, in European football, positioning and structure are instilled into us from a very young age. And this philosophy is much harder to implement when it doesn't occur naturally in the players. In a time where the Brazilian national team is being criticized for its Europeanness and lack of flair. É exatamente isso, né? Se reclama tanto que a seleção está se europeizando, igual tá escrito aí. Não tem mais talento, não tem mais o cara que dribla. O cara que pode mudar, esse é o Diniz. Vocês vão querer? Já vai ser o inteirão da seleção. E eu não duvido, começa a jogar, começa a dar certo, os caras começam a jogar do jeito que agrada. E o Ancelotti, né, ele ficou surpreso que o presidente falou que tá certo. Eu não duvido não que o Diniz tem uma pontinha, é que isso aí é pra xingar os caras da CBF para sempre, né, falar que o Ancelotti tá fechado e realmente não está, né. Could relationism be the key to bringing the South American side back to its glory days? Leave your thoughts on relationism. Pra trazer os dias de glória, não sei se ele tá falando da seleção ou da liga, né? Da liga a gente sabe que hoje, infelizmente, futebol é banco e quem tem mais dinheiro faz os times serem campeões. Ganhar mundial hoje a gente sabe que é muito difícil por causa disso. Um time vai aqui, paga 40 milhões para tirar o Vinícius Júnior, para tirar o Endrick, para tirar o Vitor Roque por nada, e a gente perde tempo até de talvez transformar esses caras num cara talentoso, né? Um cara desse na mão do Diniz, um Vitor Roque na mão do Diniz, imagina o Vinícius se tivesse pego o Diniz fosse treinador do Flamengo na época, por exemplo, e ele tivesse ficado uns 3 anos, aí fosse para a Europa ano passado, por exemplo. Seria diferente, né? Talvez não seria tão bom como é, tão letal como é,
mas seria diferente. Acho que isso fica claro. Bom, por hoje é isso. Para quem ficou, um abraço. Se esqueceu o like, se esqueceu de comentar e ficou até aqui, faz isso agora e falou.